CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h06, bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, 3 de novembro de 2025, uma segunda-feira para a gente repercutir tudo sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E claro, os outros esportes também, os nossos filhos aqui de Campinas, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Vamos começar pelo basquete. As meninas do Basquete Campinas saíram na frente na fase quartas de final do Campeonato Paulista. O Unimed venceu o São José por 62-54. A partida foi disputada no Vale do Paraíba. Com o resultado, a equipe está a uma vitória de garantir vaga na próxima fase da competição. O segundo jogo é agora, quarta-feira, no ginásio do Tênis Clube em Campinas. Antônio Lupe ao meu lado, bom dia, mais uma semana, uma ótima segunda-feira pra você e a macaca Lupe. Tudo bem, Carlão, ótima segunda-feira pra você e uma ótima semana pra quem acompanha o CBN Esportes. A Ponte Preta entra no mês de novembro, um mês focado na parte política do clube. Na última sexta-feira, às 5h45 da tarde, encerrou o prazo para as inscrições das chapas e apenas uma foi protocolada, a chapa da situação, encabeçada pelo atual presidente Marco Antônio Eberlin. Dia 20 de novembro tem a eleição para conhecermos o presidente, conselho fiscal, conselho deliberativo e outros cargos da Ponte Preta, que anunciou que em breve vai dar detalhes de uma reforma que será feita no estádio Moisés Lucarelli. E uma reforma, pelo que foi falada, grande no Majestoso. A semana começa com muita expectativa, hein, Carlos? É verdade, Antônio Lupe, muita expectativa aí por parte do torcedor pontepretano. O que vai ser do estádio Moisés Lucarelli? E a NBA, Luka Doncic manteve a boa fase no início da temporada da NBA e mostrou sua importância para os Lakers. Ele anotou 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências na vitória sobre o Miami Heat por 130-120 ontem na Califórnia. Apesar de ter sido sua pontuação mais baixa nos 4 primeiros jogos da temporada, o desempenho de Doncic foi suficiente para entrar na história da franquia com 165 pontos nos 4 primeiros jogos. Ele superou Jerry West, que tinha 154 na temporada 69-70, e a lenda Kobe Bryant, que marcou 146 em 2005-2006. 11h09, aquela ponte aérea para o Principado de Itu, onde está ele, Fábio Schaibe, é o líder do Campeonato Brasileiro. Fábio Schaibe, o Verdão venceu o Juventude, o São Paulo fez bonito em São Januário, o Corinthians também na Neoquímica Arena, e só o Santos dos gigantes do nosso estado decepcionou na Vila Belmiro. Fabião, bom dia, boa semana. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. É uma rodada boa para os grandes paulistas, porém no sábado o Santos, que teve Neymar novamente em campo, apenas empatou com o Fortaleza por 1-1 e deixou escapar a chance de se afastar da zona de rebaixamento. No domingo o Corinthians bateu o Grêmio por 2-0 em Itaquera e manteve vivo o sonho da Libertadores. Quem também tem vivo o sonho da Libertadores é o São Paulo, que bateu o Vasco fora de casa por 2-0. 2-0 também foi o placar da vitória do Palmeiras sobre o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com o resultado, o Verdão reassumiu a liderança do Brasileirão com 1 ponto a mais que o Flamengo. Boa, Fabião. Aliás, estamos vendo aqui o tapa nojento do Felipe Anderson. Que golaço sobre o Juventude na vitória de 2-0 do Verdão. Copa do Mundo Sub-17, começa hoje a competição com 8 jogos ao longo do dia. O torneio será disputado em Doha, no Catar, entre os dias 3 e 27 de novembro. O Brasil está no grupo H, junto de Honduras, Indonésia e Zâmbia. Os meninos do Brasil estreiam amanhã contra Honduras. Antônio Lupe e o Guarani, Lupe. Bom, Carlão, até aproveitando a esteira da manchete aí do Mundial Sub-17,
O Guarani, no Campeonato Paulista da categoria, eliminou o Palmeiras, venceu por 3-0 o jogo da volta e garantiu vaga para a semifinal do estadual da categoria Sub-17. Agora, buscando uma vaga na decisão, o Guarani vai enfrentar o Ibrachina, da capital paulista. Os garotos do Guarani estão fazendo bonito em busca aí de uma vaga na decisão do torneio. Falando do time principal, o Guarani já tem o primeiro alvo para reforçar a equipe na temporada do ano que vem. Zagueiro que estava no Paysandu está na lista de reforços do Alviverde. Boa, Lupe. É mais seleção brasileira. Hoje tem convocação do técnico Carlo Ancelotti. Aliás, ontem em São Januário, saboreando um belo vinho, degustando um belo Cabernet. Mas depois eu quero fazer uma pergunta pra você. Beleza, então. Às 15h, o treinador anuncia os jogadores que vão participar dos amistosos contra Senegal e Tunísia. A seleção enfrenta Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia no dia 18, em Lille, na França. No Rio pode tomar cerveja no estádio? Cara, ontem assistindo São Paulo e Vasco... Pode. Então eu não quero te fazer pergunta nenhuma mais. Porque se é aqui em São Paulo... Verdade. Não, mas ele lá estaria pode. Infringindo a lei. Verdade, mas lá pode. Então tá lá bom. Pode. Grande Carleto, que classe, né? Um vinho e tal. Que classe do italiano treinador da seleção brasileira. E você pode participar do CBN Esportes através do telefone 9669-9070. Não, tá certo, Lucas. Deixa eu ver. Não. Você passou o seu, cara. 99186-9070, Lu. Não passei o meu quase, é parecido. 99186-9070. O início é o meu, sim, mas o final não é, não. Graças a Deus, já pensou? Com essa audiência. Imagina gigante. só, Carlão. 99186-9070. Você sabe qual que é o problema disso, Lupe? Hoje eu estou com o meu celular. O dia inteiro, não, as letras pequenas aqui e eu preciso usar os meus óculos, mas eu não trouxe os óculos. Foi mal nessa, o Carlão. Foi mal nessa, o Carlão. Eu lembrei do Farid, quando vai entrevistar o cara do Grêmio, ele passa o telefone na live e o telefone começa a tocar. Nossa, não passa ao vivo, não tá ao vivo não, né? Não. Isso já aconteceu, já. Em alguns programas aqui de Campinas. Tá nervoso. E você participa 99186-9070, o nosso Zap, o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e a moça do streaming é Samila Dip. Apresentação. Não foi o meu telefone. Não foi o meu telefone, Antônio Lupe. 11h13, nós vamos para um rápido intervalo. E na volta, tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte, será que vai transformar aí o Majestoso? E o Bugrão, hein? 3-0 no Palmeiras, Sub-17. Que moral do Alviverde de Campinas. O intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia pra você. Amanhã, Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br.
11h15. Mário Quintino, bom dia, início de semana, as ruas, as estradas, as avenidas de Campinas. Mas antes, Marinho, e aí, cara, que coisa o Peixão, hein? A tabela é complicada, hein? No meio do caminho, 2 jogos com o Palmeiras, duelo com o Flamengo, duelo com o Cruzeiro. Será que vai dar pra escapar, Marinho? Bom dia. Fala, Carlão, bom dia pra você, boa semana pra todo mundo que nos acompanha. Tinha que ter feito o resultado contra o Vitória e contra o Fortaleza, né, Carlão? Agora fica difícil esperar que consiga isso nos próximos 4 jogos aí. Ainda mais jogos fora de casa também, né? Com Palmeiras, Flamengo, Mirassol brigando aí pra garantir a vaga na Libertadores. A situação ficou mais difícil, né, Carlão? Cara, que coisa. Eu assisti parte do jogo contra o Fortaleza, de repente 1-0. No que eu coloquei, o Adonis fez o gol. E aí eu tinha esperança da virada, né? Mas não aconteceu. Não tá legal não, viu, Marinho? E o primeiro tempo ficou barato, né, Carlão? Sim. Teve o gol anulado do Fortaleza, ainda a situação podia ser ainda pior, né? Verdade. O Santos é um time meio alérgico ao gol, né, Carlão? Até finaliza, tenta, mas não consegue marcar. Vamos ver aí, mas eu acho que ficou bem difícil agora. Perdendo pontos contra a Vitória, contra o Fortaleza, concorrentes diretos, né? Aí você tem que recuperar contra Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. É muito difícil. Mas vamos lá. Internacional, né? Que vai ser jogo direto também. Confronto direto. Mas vamos ver se o Vojvoda tira aí alguma fórmula mágica com o Neymar agora. A gente espera que ele possa se livrar das lesões. Marinho, e o trânsito nesta segundona? É isso, vamos lá então, Carlão, trazendo informação para o nosso ouvinte que segue na Barão de Jaguara, no centro de Campinas. Ainda tinha um bloqueio parcial por conta daquele afundamento na pista. O reparo foi feito ainda na sexta-feira da semana passada, mas teve o tempo ali de cura do asfalto, e a informação da INDEC é que a pista já foi completamente liberada, então nosso ouvinte já consegue passar por lá sem maiores problemas. De qualquer modo, atenção pela Barão de Jaguara, ainda ali proximidades também da Ferreira Penteado, porque tem uma movimentação intensa, chegada também já para a Rua Conceição. Quem utiliza a Rua Lusitana e também a Irmã Serafina, por enquanto faz bom caminho lá pelo trecho. Na Rua José Paulino, a movimentação é maior, chegada já para Campos Sales e também mais à frente, já na altura da Benjamin Constant. Pela Benjamin Constant, a movimentação é maior, passagem pela Prefeitura e também já na chegada para a Avenida Senador Saraiva. Carlão. Beleza, Marinho, que volta na programação CBN 11:18. Na estrada ou no... As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Lupe, agora sim, 991869070 é o nosso zap. E o que a galera está mandando aí? Tem Ponte Pretano, tem Bugrino, tem palmeirense empolgado, tem santista preocupado. Será que dá para Corinthians e São Paulo, Libertadores? O que você acha, Lupe? O que a galera acha, Lupercio? Vamos com a opinião do povo, né? A opinião da galera que tá aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, galera do CBN Esportes. É o Rodrigo, que sempre participa conosco. No sábado, tive a honra de participar de uma boa resenha com o Carlão e o João Carlos no aniversário da tia Marina. Ô, Rodrigão. O único, porém, foi que o Carlão queria cantar um certo hino, mas não deixaram. Sobre os jogos de ontem, boa vitória do Palmeiras e grande resultado do São Paulo no Rio. Abraços a todos. Bom dia, meu amigo. Você gostou do Palmeiras? É o novo líder do Campeonato Brasileiro. É o amigo do Fábio Scheibe, é o Ademir lá de Itu.
que mandou mensagem. Deve estar feliz, Aldemir, deve estar feliz. Vou encontrá-lo mais tarde, vou dar um abraço para ele. O José Carlos, carreata da ponte, campeã do estádio até a Praça Arautos da Paz. A galera fez ali uma carreata, né? Que grande festa da torcida da Macaca, comemorando o título da Série C. Tá dando uma fumaça isso aí também. O Wilson tá aqui conosco. Carlão, a ponte não está colocando a carroça na frente dos bois. Ela teria que anunciar o pagamento do salário dos jogadores, ou já pagou? Não, é a dúvida do Wilson. Eu acho que não pagou, não. Tudo pra questão aí da justiça, hein? Falando dos times gigantes de São Paulo, tem informações sobre o novo técnico do Primavera? Olha, Primavera, verdade. Fernando Marchiori foi para o Caxias, né? Mas por enquanto, não. Só se agora o Lupe, no momento que abrir o supersônico dele aqui, tiver uma notícia, mas... Primavera SAF, né? A última mais impactante foi a do Marchiori. Ainda não, né? Ainda não temos nenhuma informação a respeito sobre o novo treineiro do Primavera. Primavera que vai disputar o Paulistão, hein? Paulistão. Teremos a presença do fantasma do Primavera. E a Copa do Brasil também, né? E a Copa do Brasil também, pelo vice-campeonato da Copa Paulista. Isso. Vamos ver aqui mais um. Bom dia, Carlão, poderia passar a informação completa do quê? Desses 146 pontos do Kobe Bryant? Quantos foram arremessos de 3 e Renatão, quantos dá em um lances tempo, livres? cara, pelo amor de Deus. Não tem informação. Não tem, né? isso aqui é destaque, Renatão. Pelo amor de Deus, vai ver se eu tô na esquina, calma. Vai caçar o que fazer, meu parceiro. Pelo amor de Deus, que mala, velho. Tá louco. O ouvinte tem dúvida, ué. Numa época de arbitragens desastrosas. A minha verdinha ele não pagou, a que eu queria que ele pagasse, ele não pagou. Vamos lá. Numa época de arbitragens desastrosas, elogiar a atuação do trio que apitou bem o jogo de ontem do Corinthians. Numa época de arbitragem desastrosas, elogiar a atuação do trio que captou bem o jogo de ontem. Foi bem? Eu não vi o jogo. Eu não vi também. Aliás, Quer dizer, eu vi só uns pedaços. O da Vila Cerda, né? Vila Cerda, mas teve, dos jogos, acho que essa rodada foi, acho que a menos tumultuada. Tivemos Atlético e Inter, né? O Inter e Atlético com 0-0, mas tivemos ali alguns probleminhas, algumas discussões envolvendo a arbitragem. Teve mas do Ceará, polêmico. Que o árbitro Ceará fez uma leitura labial, falando que errou, né? O Ceará perdeu do Fluminense, né? Ganhou 2-0. Não, isso daí foi na quarta-feira. Você viu? Tô bem, hein? Eles jogaram novamente nesse domingo, né? Mas isso é verdade. O do Ceará. O do Ceará, o jogo de quarta-feira teve um lance, uma lambança, né? Que o árbitro marcou a falta no Marlon, né? A bola tinha batido na mão do Marlon, mas não bateu, claramente. O René foi lá e fez o gol. Mas não tivemos, eu acho que de um probleminha aí foi Internacional e Atlético, tivemos algumas situações, mas também acho que nada tão polêmico como nas últimas rodadas. Olá, bom dia, galera, é o Flávio Souza de Hortolândia. Vai, Corinthians! Creio que a Copa do Brasil é possível, mas também é a única forma para ir para a Libertadores. Quem mandou essa mensagem aqui foi o Flávio lá de Hortolândia, mas o Flávio, velho, vamos fazer aqui um pequenino exercício. Sei não, hein? Dá, via Brasileirão também dá, fazer Palmeiras e Flamengo decidem o título da Libertadores. O campeão já garante a vaga pro ano que vem, ou seja, abre uma vaga. O Atlético Mineiro... Já virou G7. O Atlético Mineiro tá na decisão da Sul-Americana. Se vencer, garante vaga na Libertadores. Já vira G8. Quem mais? Não, mas o Atlético tá lá embaixo. O Atlético tá lá embaixo. Então ainda permanece G7. O Atlético não tá... ele caiu agora. Isso. Então ainda é G7, vai. Mas tem uma outra situação. Mas se o Fluminense ou o Cruzeiro ganhar Copa do Brasil, G8. Isso. Cara, é muita gente, velho. É isso aí. Muita gente. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar só um negocinho aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui. O Galo. O Galo tem quanto? É o 37? Isso. Ah, não, tá longe, né? Tá longe. São Paulo, Bahia, que é o quinto. Não, já mas aí se transformando em G7, pode transformar G8? Pode, né? Pode. G8, pode. Fluminense e o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Se for G8, o Corinthians... Mas, cara, vamos falar, né? Tudo muita bem. Vaga, né? É muita vaga. A Libertadores virou um campeonato brasileiro com um grife e uma decisão só, porque... É muita vaga, o futebol brasileiro hoje financeiramente ele tá nadando de braçada, né? É muita vaga. Pensou 8, 9. Todo ano nós vamos... sobre isso, Carlão? Nós vamos ter todo ano uma final brasileira, com todo o respeito a Flamengo e Palmeiras, que chegaram por méritos, evidentemente, mas nossa, tá muito chato. Um dado impactante sobre isso, dos 12 últimos finalistas da Libertadores, ou seja, das últimas 6 edições,
11 são brasileiros. Você sabe uma Juniors, antigamente, na década de 90, Lupe, Fabião, acho que vai se lembrar, o ouvinte também daquela época, a Conmebol, ela fazia assim, os duelos entre clubes do mesmo país. Aí não tinha a final, né? Lógico. Então, por exemplo, classificaram aí 4 brasileiros. Então já faziam um duelo na fase oitavas de final envolvendo esses brasileiros. Classificaram 4 argentinos. Então já viu o duelo entre os argentinos aí eliminando. Porque do jeito que tá, com essa soberania brasileira, notadamente Flamengo e Palmeiras, cara, vai ser todo ano. É Flamengo e Palmeiras na Bolívia, Flamengo e Palmeiras no Paraguai, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Tá muito chato, tá muito chato. A primeira final brasileira foi São Paulo e Atlético, né? em 2005. Nós estamos em 2025. 2025. E de lá pra cá, muitas finais brasileiras, graças à competência dos clubes brasileiros, mas também com muitas vagas, né? Para hoje o principal país da América do Sul em termos de futebol. O Diego do Campo Grande, bom dia. Senhores, teve um segundo lance de pênalti para o São Paulo ontem em cima do Ferreirinha e o juiz não deu. No primeiro turno, Flamengo e Palmeiras, teve um lance igualzinho e o juiz marcou. Critério, né? Mas como o São Paulo venceu, foi abafado. Cara, o Rigoni perdeu um gol ontem no final. Pô, nossa. Bom dia. Não tem como a CBF falar com a Conmebol para mudar a final para o Brasil? Difícil. O Juninho Gambetta que mandou mensagem. Existe muitos interesses comerciais e tudo mais. É muito difícil. Salve, amigos do CBN Esportes. Em semana de Fórmula 1 no Brasil, destaque também para a NASCAR, com o título do Kyle Larson em uma decisão incrível contra o Eterno Vice. Oh my God! Cara, NASCAR é muito chato, com todo respeito. Aí, tá vendo? Já o Renatinho Alves vai mandar pra você. Não, o NASCAR, os caras ficam dando volta assim, não para, velho, não para e não acaba. Você tem fobia disso, Nossa, né? Cara, eu não consigo. Cara, desculpa, Vinicius. Se você for assistir uma Fórmula Indy, já era, sem nem como, né? Não aguento. E eu vou falar, eu só não falo uma coisa aqui porque senão vou ser cancelado. Em relação à corrida, em relação à corrida de automobilismo. Ah, é? Ah, então é melhor. Vamos falar dos. Vamos lá? Deixa pra lá. É então, mais carro. Nós temos 4 entrevistas dos treinadores dos gigantes, né? 11h28, como é que, será que a gente consegue ouvir as 4, Lupe? Vamos dividir primeiro? Vamos. O Santos, que jogou no sábado. Isso, boa, Lupe. O Santos ficou no empate com o Fortaleza, 1-1, resultado catastrófico pro Peixe. E o Vojvoda, depois do jogo, falou sobre os tempos distintos. Um primeiro tempo muito mal e o segundo, com as mudanças, a equipe melhorou. Sabemos la situación incómoda que nos encontramos. Fizemos un primeiro tempo baixo, eu reconheço eso, ¿sí? No tengo problemas de decir que, bueno, hoje acho que o primeiro tempo foi baixo, foi com posse de bola, mas não tivemos finalizações, tivemos erros en nossa área, recibimos transiciones, ¿sí? Y nuestras finalizaciones no fueron efectivas, ¿sí? Entonces no me gustó el primer tiempo, rescato y tengo como positivo el reagir de Ochimi en segundo tempo. Tá aí o Vojvoda falando dessas mudanças, né? Elogiou muito a entrada do Robinho Júnior. Entrou bem. E essa questão do Neymar, eu tava passando aí os olhos nas notícias, cara, o Neymar, ele passou por cima do departamento médico do Santos e do staff dele, retornou e ajudou o Santos? Não, só uma falta comparadinha que ali foi legal, hein? Foi bonita, só que o Marcelinho Carioca, ó, lá na década de 90 já fazia e muito isso aí, viu? Isso não foi invenção do Neymar, não. A questão que fica, né, agora antes do intervalo, se o Neymar vai jogar na quinta-feira, né? Porque ele critica tanto o gramado do Allianz Parque, gramado sintético, vamos ver se ele vai estar. Eu acho difícil. É claro que a situação do Santos, ela é complicada, o Santos precisa do Neymar, da qualidade dele, mas até por esta situação de lesão, ele não está bem fisicamente ainda e é nítido. Não sei não se ele vai jogar no Allianz Parque. Depois do Palmeiras, eu acho que o Santos tem o Flamengo já, não é? Exatamente. Então, Flamengo no Maracanã. Eu acho que eles vão dar uma segurada no Neymar no jogo contra o Palmeiras pra colocá-lo aí perto dos 100% no jogo contra o Mengão. Como é que tá aí? Repórter CBN? Então vamos lá. 11h30 é o Repórter CBN.
A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de novembro de 2025. O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou à CBN que a União Europeia deve apresentar nessa semana metas climáticas mais ambiciosas. Ele diz que os países estão mais conscientes sobre a importância da publicação das contribuições nacionalmente determinadas. André Corrêa do Lago também demonstrou otimismo com a cúpula de líderes da COP30, marcada para quinta e a sexta-feira em Belém. Ele afirmou esperar um grande incentivo dos líderes para garantir bons resultados no evento. Quase 60 chefes de Estado e de governo devem participar da reunião. Artistas e autoridades lamentam a morte do cantor e compositor Lô Borges. Um dos principais parceiros do músico, Milton Nascimento, diz que o amigo será sempre uma das pessoas mais importantes na vida dele. O cantor Flávio Venturini afirmou que ficar sem a presença e a luz das canções de Lô Borges, mesmo com a certeza de que serão eternas, é uma grande dor. Já o governador Romeu Zema diz que Minas Gerais perdeu um dos maiores artistas do estado. Lô Borges morreu aos 73 anos em Belo Horizonte, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde o dia 17 de outubro, em virtude de uma intoxicação por medicamentos. A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, disse ao governo da Coreia do Norte que gostaria de realizar uma cúpula. De acordo com a agência de notícias Kyodo, ela deu a declaração numa assembleia sobre o retorno de cidadãos japoneses sequestrados pelo regime norte-coreano nas décadas de 1970 e 1980. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Acesse rededecisão.com. CBN Esportes Campinas. Horas 34 minutos, 991869070 é o nosso zap para você participar aqui da nossa programação. Lupe, antes da gente voltar à Grande São Paulo, ou a capital de todos os paulistas, vamos aí com a galera, porque já vamos decifrar ou falar muito sobre a vitória do Corinthians sobre o Grêmio. Vamos lá, o Martins. Carlão, desculpe, mas você está sendo incoerente. Por quê? Quando jogam europeus contra os outros no campeonato no Mundial, sim, vocês questionam a superioridade deles. Sim. Tudo isso é investimento e trabalho. Penso que os melhores e competentes sempre devem prevalecer. Na década de 70 e 80, brasileiro não ganhava Libertadores. Mas os melhores... É o Martins, tá? Boa, Martins, mas os melhores até a quarta colocação, né? Não os melhores até a nona colocação. Aí é demais, né?
E isso também poderia, isso serve para argentinos, para uruguaios. Eu acho que até o quarto colocado nesses países que foram campeões mundiais, né? Brasil, Uruguai e Argentina, eu acho que tá de bom tamanho. Até G8, G9, aí não. Aí não é mérito nenhum. O time fica em nono colocado. Qual que é o mérito? Nono colocado ainda ganha aí uma participação em Libertadores? Aí não. Eu vou discordar, Martins. Você é um grande parceiro, mas nessa eu vou discordar de você, meu amigo. A vida é feita de opiniões diferentes. É verdade. Divergências. Divergências. É a democracia, né, Antônio Lupe? É o povo. Vamos lá. Bom dia, pessoal da CBN. Olha, por exemplo, ó, o Wagner de Hortolândia. Concordo com você, Lupe. Essa NASCAR é ruim demais, misericórdia. Só que o Vinícius gosta, ele falou que é uma emoção diferente. Aí, tá vendo? Mas eu entendo, é um gosto pra poucos. Verdade. Mas a gente respeita. Se um dia a gente fizer uma resenha, cara, tamo aqui, o que vai passar na televisão? NASCAR. É você, tem 10 pessoas, 6 querem assistir? Beleza, vou embora, não tem problema não, mas pode assistir, não tem problema. O Toró é muito melhor que o Rigoni, pelo amor de Deus. O Toró é cria do São Paulo, hein? Perdeu 2 gols feitos, é o Cristiano Amaral que mandou mensagem aqui pra 2 gente. gols, mas o Cris, o primeiro que ele perdeu, cara, ali tira o goleiro e, né, vai pro barbante. E o segundo ainda ele perdeu um pouquinho o ângulo, mas também, né, o cara, um atacante do São Paulo, teria que ter marcado o gol. Carlão, você foi na carreata? Passou um carro do meu lado parecendo você. Não foi, né? Não, que isso. Tá bom. Toró é cria do Fantasma, tá? Toró é cria do Primavera de Indaiatuba. Mas ele foi pra base do São Paulo, né? Agora assim, outro dia a gente tava discutindo isso, né, Lupe? Aí o cara é sub-13, sub-15 e tal, ele é cria de quem? Mas é verdade, é isso eu concordo com você. Ele foi revelado pelo Primavera e lapidado no São Paulo. Sou São Paulino, mas se for para classificar para Liberta e tomar na cabeça, prefiro deixar a vaga pro Corinthians. Matheus de Indaiatuba. Não pensa assim. Vamos ver aqui quem tem mais um. Aqui, final do telefone 3465. Sou santista, estou sofrendo. Me ajuda, Carlão. O seu pai também torce pro Santos. Meu pai, meu sogro, tá todo mundo sofrendo. Você? Sofrendo. Concordo com o Carlão, mas não é só na Libertadores que acontece isso. Copa do Brasil também, todo ano, final entre brasileiros. Aí também, né? Aí também. O Renatinho não perde, né? Só faltava essa, né? Renatinho tá um fire. Renatinho, né? Segunda-feira. Foi na carreata, hein? O Renatinho acho que foi. Foi. Nossa, aliás, eita, Maria. Vamos voltar aqui pra Coringão. Corinthians. Corinthians venceu o Grêmio 2-0 lá na Neoquímica Arena. Memphis Depay, depois de 3 meses, voltou a balançar as redes. E o técnico Dorival Júnior falou sobre essa sequência importante. Já são 3 jogos com vitórias do Corinthians. Nós temos que ter consciência que hoje fizemos um grande resultado, ponto. Comemoramos ali, vibramos pelo resultado, pela entrega da equipe, acima de tudo porque trabalhou muito, com muita intensidade para querer e se comportar em busca do resultado. Merecemos, na minha opinião, respeitando muito a equipe do Grêmio, que fez um jogo muito justo, sem pontapé, como foi a nossa equipe, um jogo limpo. Eu acho que proporcionamos um espetáculo de qualidade e agora nós temos que ter consciência que o resultado da quarta-feira ele é ainda mais importante para que nós possamos continuar lutando aí pelos nossos objetivos. No domingo, em Caxias do Sul, o Palmeiras reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Venceu o Juventude por 2-0, com ótima atuação do goleiro Carlos Miguel. O técnico Abel Ferreira colocou em campo um time alternativo e na coletiva ele justificou a escalação inicial do Verdão. O que eu fiz, estava a dizer, jogo a jogo, entender que dos que jogaram no domingo ou na quinta-feira teria que mexer 5 ou 6, não há como, e ainda bem que o fizemos, porque estes jogadores que jogaram muito bem, tirando esses últimos 10, 15 minutos onde perdemos um bocadinho o nosso foco e a concentração naquilo que era a marcação e não só, até nas transições, a forma como nós desperdiçamos na saída para contra-ataque, a forma como perdemos a bola, chamo-lhe passes, mas não vos vou dizer que não que chamo aos passes, mas que não podes perder esse tipo de bola, não tens pressão e não consegues ligar o jogo, mas acho que sinceramente acho que o próprio Juventude até merecia um golo por aquilo que criou, sobretudo nos últimos 10, 15 minutos, mas acho que no geral a vitória é inteiramente justa.
E nos embalos de domingo à noite, lá na colina histórica no Rio de Janeiro, São Paulo venceu o Vasco em São Januário por 2-0. Lucas marcou o primeiro de pênalti e Luiz Gustavo, depois de muito tempo, também voltou a balançar as redes. O técnico Hernan Crespo falou da atitude do tricolor na vitória em cima do Cruz Maltino. A gente jogou com muita personalidade. A gente jogou em um campo difícil, porque São Paulo demonstrou muitas vezes que está cómodo jogando com a bola. E também a gente tinha que aprender a sofrer. A gente sofreu muito, correu muito, acreditou, tentou de fazer gols. Claramente eles tiveram oportunidades, São Paulo também, mas acho que o espírito do grupo, de saber sofrer, de entender o que o jogo precisava fazer, que era correr, lutar, brigar e tentar jogar bola. Então, porque o único jeito que eu entendi que poderia marcar o caminho para a vitória. Classificação do Campeonato Brasileiro, Palmeiras lidera com 65 pontos. O Mirassol, hein? Que campanha legal do Mirassol, que empatou com o Botafogo 0-0, ainda é o quarto colocado com 56 pontos. O São Paulo, com a vitória em cima do Vasco, pulou para a 8ª colocação, 44 pontos. E o Corinthians, que venceu o Grêmio, é o 10º colocado com 42 pontos. O Bragantino, que na estreia do técnico Wagner Mancini perdeu mais uma, é o 14º colocado com 36. E o Santos, o Peixe, é o porteiro da zona, como gosta de dizer Fábio Scheib, é o 16º colocado com 33 pontos, 2 a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z4. Boa. Fabião, a gente falou um pouquinho, né, do Palmeiras, a vitória consistente sobre o Juventude. Corinthians e São Paulo reagindo, né? O Corinthians a 3ª vitória consecutiva, o São Paulo foi ao Rio de Janeiro, sofreu, é bem verdade, né? O goleiro Rafael fez defesas importantes, mas trouxe, né, para a capital paulista a 2ª vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro. Fábio Scheib. O São Paulo que enfrentou um adversário está na crescente, né? O Vasco vinha de 4 vitórias consecutivas, tinha embalado com o Diniz. O São Paulo fez um jogo muito bom. É verdade que no começo o Vasco até atacou, botou bola na trave com o Ryan, mas o São Paulo conseguiu marcar um gol no final do primeiro tempo. No segundo conseguiu consolidar essa vitória, que é muito importante justamente pela 8ª colocação. A gente disse anteriormente que a Libertadores pode até aumentar o número de participantes, então é muito importante realmente. São Paulo que enfrenta agora o Flamengo na Vila Belmiro na próxima quarta-feira. Muitos palmeirenses vão torcer pro tricolor paulista nesse jogo, viu, Carlão? Já o Corinthians está com entrosamento novamente, né? Com os 3 da frente, o Garro, o próprio Depay e o Yuri Alberto, mostrando muita qualidade. Venceu um concorrente direto, uma vaga na Libertadores também, e tá fazendo cancha aí justamente para somar o maior número de pontos e vislumbrar aí também essa Taça Libertadores, né? Na Copa do Brasil, o Corinthians tem um Cruzeiro pela frente, tem que chegar forte para buscar esse título muito importante também. Só um destaque do Bragantino: dos últimos 20 jogos do Bragantino, que ontem estreou o Wagner Mancini, apenas 2 vitórias, viu, Carlão? 20 jogos no Brasileiro, 2 vitórias, e se mantém fora da zona de rebaixamento pelo bom primeiro turno que fez ainda com o Fernando Seabra, né? Pelo 2º ano consecutivo, né? O Bragantino vai aí namorando a zona de rebaixamento, algo incomum, se levarmos em conta a estrutura, o investimento que tem o Bragantino, mas é aquilo que a gente fala, se não tiver identidade, pode ter o dinheiro que for, que não adianta, e eu acho que falta muito essa identidade ao Bragantino, e vai cumprindo aí um Campeonato Brasileiro, um segundo turno muito ruim. Sabe o que eu gosto aqui do nosso estúdio? Sim. Pra quem tá acompanhando no YouTube, sim, ele é panorâmico, né? Então a gente percebe a galera que tá descendo pro almoço agora. Aí desce o Santista, o Parnense, é isso aí. Você vê na fisionomia do cara como é que foi a rodada. Por exemplo, Leandro Santista acabou de passar aqui, mas uma cara de derrota e com sinal negativo, assim, ao contrário, né? Sinal negativo com o dedo. Aí passou Libêncio, vascaíno. Aí ele pegou, sabe quando o cara põe a mão na cara assim pra gente não ver ele?
Aí passou Cícero, São Paulino. Tá feliz. Nossa, mas com um sorriso de orelha a orelha. Aí os palmeirenses descem parecendo um pavão, né? Tudo gigante. Eita, mas é verdade mesmo, dá a cara do torcedor na segunda-feira. 11h45, tem galera aí, Lu? Tem galera, então, vamos lá. Galera, um intervalinho pra gente falar de Guarani, Ponte. O Luiz Rosa, Santos não cai, Lupe. Tem outros times piores que o Peixe. Tá ruim, os 4 que já caíram, ó. Ele falou que já tem 4 times que já caíram. Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Os que estão dentro Fortaleza do tem um clássico com o Ceará na semana, hein? Sei não, hein? E na próxima rodada o Vitória pega o Internacional. Caso o Vitória vence o Santos não vence o Palmeiras, o Santos entra na zona de rebaixamento, hein? O Juninho Cavalão tá aqui com a gente. Juninho Cavalão e os macacos do coqueiro, como sempre na audiência. Não se esqueçam que hoje eu não vou cair nessa. Tem campeonato do Azerbaijão, hein? Legal, interessantíssimo. E a Macaquinha vai ser campeã paulista em 2026. Quem falou isso aqui foi o Juninho Cavalão, junto com a galera lá do Macacos do Coqueiro. Bom dia. Sobre os times brasileiros na Libertadores, só existirá G8 caso as equipes brasileiras vençam a Sul-Americana e a Libertadores. Senão será simplesmente um G4 mais a vaga da Copa do Brasil. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Léo Ferreira. O Léo Ferreira que tem mandou. A pré-Libertadores, né? Tem a pré-Libertadores também, então é o 5º e o 6º. Bom dia, pessoal. Gostaria que vocês destacassem o Sub-17 do Guarani no Campeonato Paulista, que eliminou o Palmeiras lá em Barueri. O Guarani tinha perdido por 3-1 em casa e reverteu 3-0. É o Silvanei Laranjeira que mandou mensagem. Silvanei, já a gente vai falar sobre a vitória do Guarani, que está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista Sub-17, despachou o Palmeiras. Bom dia, Carlão, Lupe, Scheibe. Lupe, o que você prefere? Ver NASCAR ou a Lagoa Azul pela 30ª vez? Boa semana e vai Verdão. É o Murilo Lino, lá do Vila Nova. Murilão, cara, sem dúvida nenhuma... Azul. Mas eu gostaria de ver a Lagoa Azul pro resto da vida. O Lupe virou um hater da NASCAR. É porque não falaram Fórmula Truck, aí ia ser desesperador. 11h47, um rápido intervalo e na volta tudo sobre Guarani e Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Quando eu escuto esse... A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. IGA Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Renata conseguiu a reabilitação na Superliga Masculina de Vôlei. No sábado, lá em São José dos Campos, venceu o São José por 3-1. Destaque do jogo para o argentino Bruno Lima, que foi o maior pontuador da equipe campineira. Na próxima rodada, Campinas enfrenta o Guarulhos. O jogo acontece no sábado, dia 8, às 6:30 da noite, no ginásio do Taquaral. Operação Fecha Mês no... Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Cerveja de respeito. Beba com moderação. CBN Esportes Campinas. Horas 50 minutos, Lupe. Vamos começar com o Guarani, com boas notícias nas categorias de base. A diretoria também se movimentando para as contratações, visando a temporada de 2026. Vamos falar primeiro da classificação do Guarani para a semifinal do Campeonato Paulista Sub-17. O Guarani eliminou o Palmeiras. No primeiro jogo, o Guarani perdeu por 3-1. Detalhe, hein? Jogando como mandante. Só que no sábado, o Guarani venceu por 3-0 e o golzinho marcado no primeiro jogo garantiu a classificação do Bugre. O jogo aconteceu na Arena Barueri, no placar agregado 4-3 para o Bugre, que vai disputar a semifinal do Campeonato Paulista Sub-17. Na semi, o adversário será o Ibrachina, da capital paulista. E na outra semifinal, o Esfera de salto, né, se não me engano. Salto. E enfrenta o Red Bull Bragantino. Vamos conhecer em breve os finalistas da categoria Sub-17. Só para dar relevo a essa campanha do Guarani, que tem no comando o Luiz Estrada, o Guarani até agora no estadual tem 13 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, 26 jogos disputados. A equipe marcou 34 gols e sofreu 19, então parabéns para os meninos do Sub-17 do Bugre e sorte aí nesse duelo contra o Ibrachina para quem sabe garantir a vaga na decisão do Campeonato Paulista Sub-17. E ainda mais importante, né, Carlão, para que esses atletas eles possam num futuro, não sei se breve, ajudar também o time principal do Guarani, né? Essa é a questão, né? A gente fica na expectativa de que o Guarani possa aproveitar estes meninos de qualidade. Não é fácil você eliminar um gigante como o Palmeiras, jogando na casa do Palmeiras, mesmo que seja em Barueri, mas o mando era do Palmeiras, hoje referência, né? Não só no profissional, mas também nas categorias de base, e a gente espera que o Guarani possa aproveitar não só na parte técnica, né? Pelo menos 1 ou 2 temporadas, mas também na questão financeira que o clube precisa. Em relação ao time principal do Bugre, já pensando em 2026, é sempre bom lembrar que o Guarani passa também por um processo político, tem eleição no mês de dezembro. Mesmo assim, a comissão técnica de 2026, o departamento de futebol, já está definido. Recentemente, uma entrevista coletiva com o Farney Coelho, que vai ser o homem forte do futebol, o Elano, o coordenador, e o Matheus Costa, o treinador da equipe para a temporada do ano que vem. E um nome já está no alvo da diretoria, e com aquele perfil que foi comentado, né? Um perfil mais experiente, né? O zagueiro Maurício Antônio, 33 anos, ele estava no Paysandu, disputou 16 jogos, também tem passagens pelo Curitiba, pelo futebol da Arábia Saudita, Portugal, Japão, e foi formado nas categorias de base do São Paulo, também passou pelo Juventus da Moca. O jogador ainda não confirma a negociação, nem o Guarani, porém é um nome que está naquela extensa lista do Farney Coelho, 237 nomes. Gente, né? Mas tudo indica que o Maurício Antônio, em janeiro, ou melhor, em dezembro, finalzinho de dezembro, deve fazer parte da pré-temporada do Guarani, visando aí o Campeonato Paulista. Tá certo, Lupe, é o Guarani se reformulando, é o Guarani buscando aí alternativas no mercado para que seja aí um 2026 bem melhor. Muda o perfil, né? Vai atacar o mercado em jogadores mais experientes. Prova disso é aí que o primeiro nome que surge, o zagueiro do Paysandu, de 33 anos. Carlão, só uma retificação aqui, Carlão. Bora lá. O Esfera deixou a cidade de Salto, viu? Porque não tinha apoio da prefeitura em setembro. O Esfera
decidiu mandar as partidas em Jarinu, que tem a sede do CT lá em Jarinu. Sim. Foi para Jarinu, o Esfera. Né? Aliás, chama atenção duas equipes de empresários, né? O Ibrachina, que é o próximo jogo do Guarani, e o Esfera, né? Isso. Além do Bragantino, né? É o Bragantino que é o adversário. É o Bragantino. Então. É o Bragantino. É o Red Bull Bragantino, né? Na base isso é importante, né? Quando chega no futebol profissional, às vezes não dá muito certo, mas na base dos 4 semifinalistas, 3 de empresários, né? O Bragantino com a Red Bull e o Ibrachina e o Esfera. 11h55, vamos subir a avenida, Lupe? Vamos lá, falar da Ponte Preta. Na sexta-feira terminou o prazo para a inscrição de chapas para concorrer às eleições da Ponte, né? E apenas uma chapa, né, que registrou, que foi a chapa da situação, chapa que tem o nome de 77. Encabeçada pelo atual presidente, o Marco Antônio Eberlin. Um outro grupo político, liderado por Eduardo Lacerda, que é oposição a essa atual diretoria, não conseguiu reunir o número mínimo de assinaturas exigido aí para oficializar a candidatura. Com isso, no dia 20 de novembro, acontece aí a eleição. Na Ponte tem essa questão aí da eleição ser indireta, né? Os 150 conselheiros eleitos para o próximo quadriênio e os 150 conselheiros natos, que são os responsáveis aí por escolher presidente, vice-presidente, conselho fiscal, mesa diretora e também conselho deliberativo. Então, dentro dessa chapa, eles vão escolher um nome para que seja aí, não sei se o do Marco Antônio Eberlin ou de outro, que siga, né, todos os requisitos para ter aí a possibilidade de ser presidente da Associação Atlética Ponte Preta. E um outro detalhe, Carlão, que acabou aí chamando a atenção no final de semana, deixa eu até ver que dia que foi na sexta-feira também, no finalzinho da tarde, a Ponte soltou uma nota que a diretoria executiva vai apresentar na próxima semana, ou seja, essa semana que inicia, o projeto de modernização e reconstrução geral do estádio Moisés Lucarelli. Os detalhes de todas essas reformas ou dessa reforma serão apresentadas em breve em entrevista coletiva, mas deixou aí o torcedor meio que eufórico nas redes sociais, porque o Majestoso, que já é um setentão, né? Sim. 75 anos, se não me engano. A chapa 77 é em homenagem. 77, perdão. Então, provavelmente uma reforma deve ser feita aí geral no Moisés Lucarelli. O Moisés tá bonito, cara, tá bonito, pelo menos ali nas dependências e tal, mas lógico, é um estádio antigo, estádio até obsoleto, ele precisa sim de reformas, ele precisa de melhorias para que a Ponte, né, o clube, possa atender não só o torcedor pontepretano, mas os torcedores visitantes, as delegações visitantes também, a própria delegação da Ponte Preta. Então precisa sim de uma modernização. Vamos ficar aí na expectativa do que vai ser apresentado. Outra coisa preocupante, né, não ter oposição. A gente sempre fala aqui que Ponte Guarani não suporta uma polarização. Polarização é uma coisa, oposição é outra. E preocupante, eu acho que um clube como a Ponte Preta poderia ter uma oposição. A oposição é salutar para o crescimento de um clube, né? Até para a própria situação também, e não deixa de ser preocupante aí a Ponte não ter uma outra chapa para concorrer com a chapa 77. De qualquer maneira, os que vão permanecer que façam um serviço melhor, um serviço, né, de organização, de profissionalização, não só, né, com relação ao estádio, mas o departamento de futebol precisa de uma estrutura, né, ao mesmo tempo que o torcedor está feliz com o que aconteceu neste 2025, mas fica preocupado com o futuro, com a falta de perspectiva, né, porque é muito triste você abrir os portais, os grandes portais, e se deparar com a notícia de que a Ponte deve 4, 5 meses de salários para os jogadores. Então isso não é profissionalismo. Então os que vão permanecer, que cuidem melhor da Ponte Preta, algo que não aconteceu de certa maneira nestes últimos anos. E que a oposição, mesmo que não tenha reunido aí o número mínimo de assinaturas, que faça um trabalho de fiscalização, não é de atrapalhar. Fiscalizar, a oposição é importante. É de fiscalizar o que está sendo feito pela atual diretoria, ou pela diretoria, pelos representantes que vão assumir aí a Ponte Preta a partir do dia 20 nessa eleição, porque é aquilo que o Carlão disse, a oposição ela é boa. Sim.
porque é sempre bom ter opiniões diferentes. Agora, a polarização exatamente. Então, que a oposição, ela seja a fiscalizadora para que tudo seja bom pra Ponte Preta. Instituição, tá? Instituição Ponte Preta. As notícias tirando, por incrível que pareça, né? As notícias tirando o futebol neste 2025 foram notícias ruins, notícias que deixam o torcedor preocupado, notícias que deixam o torcedor desgostoso, né? Porque 3, 4 meses de salários atrasados, brigas na justiça, transfer ban, isso deixa o torcedor pontepretano realmente muito preocupado com o que vem pela frente. A gente espera, né, que quem assumir, se for o Marco Antônio Eberlin, que seja de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais competente do que foi até aqui. Ah lá, ó, mais um passa aqui, ó o Borba lá da apuração, corintiano, olha lá o sorriso tá ali, feliz, ó o sorrisão, tá feliz. vai Corinthians, olha lá, vai Corinthians. O Timão venceu bem, cara. Gostei do Coringão. Venceu o Grêmio do Mano Menezes pra parar. Que isso. O Arthur ajeitou lá o meio campo do Grêmio. Nossa. Galera, meio-dia. Fechou, então? A gente volta às 4 da tarde. Falou, Fabião. Até às 4 no Arena pra muito mais resenha aqui na CBN. Até lá.